Boa noite, minha gente. Pessoal aqui entrando. Vou esperar um pouquinho todo mundo entrar para a gente poder começar a live. Eu tenho uma palavra que Deus ele vai, tenho certeza, vai falar no coração de vocês. Tá aí o Tiago. O pessoal já entrando. Vai entrando. Vamos participando. Samuel aí, boa noite, Pastor Lucas. A Manuele, boa noite, Pastor Lucas. Vamos lá, vamos começar, né? O pessoal tá entrando. Olha aí a Luana também, a Sheila, Pedrinho e minha mãe também estão aqui participando. Aí, boa noite, Pastor Lucas. Cadê todo mundo entrando aí, né? Vamos agora direto para a palavra, né? Que eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês. Hoje eu queria comentar com vocês sobre algo que às vezes determinadas coisas acontecem na nossa vida e parece que a gente olha assim, poxa, parece que Deus não está vendo, né? Parece que Deus não está percebendo que aquilo está acontecendo, mas na verdade o Senhor Deus sempre está no controle de tudo na nossa vida. Uma vez que você entregou a sua vida a Deus, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Uma vez que você entrega a sua vida, os seus caminhos a Deus, ele passa a ter o controle daquilo. Ele passa a controlar a sua vida. E às vezes você começa a passar por determinadas situações que você começa a pensar que fugiu do controle do Senhor, quando na verdade não. Essas situações estão todas no plano de Deus para a nossa vida. E é isso que eu queria comentar com vocês. Está lá no livro de João, João 6, né? João capítulo de número 6, que fala uma história bem conhecida, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, né? A partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus foi lá, se assentou com os discípulos, e uma multidão apareceu, né? E a Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olhou para Filipe e disse: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Tá? Então é esse ponto que eu quero comentar aqui com vocês. Jesus ele chegou para Filipe, viu que tinha uma grande multidão, e aí ele pegou e disse: olha, chegou ali para a multidão, para Filipe, e disse: olha, o que é que nós vamos dar de comer para eles, né? E aí Filipe ali ficou meio sem entender, né? Onde compraremos, e disse: onde compraremos pão para estes comerem? Mas Jesus dizia isso para experimentar Filipe, né? Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então o que a gente aprende aqui? Que contratempos não aparecem em nossa vida por uma distração de Deus, mas para ver como nos comportamos diante daquilo, como nos comportamos diante deles. Aquele contratempo, aquela situação que Jesus colocou para Filipe ali resolver, não foi porque simplesmente Jesus estava distraído e se esqueceu que ali tinha uma multidão para alimentar e agora Filipe vai ter que se alimentar, vai ter que dar um jeito, correr, se virar nos 30 para poder resolver aquele problema. Não, Jesus, a Bíblia diz que ele já sabia o que ele havia de fazer. Então a gente precisa colocar no nosso coração que no nosso dia a dia vão aparecer contratempos e nada disso foge do controle das mãos de Deus. Esses contratempos, essas coisas que aparecem, é uma forma de Deus ali nos experimentar para ver como nós estamos, como nós vamos nos comportar. Então, contratempos, eles não aparecem na nossa vida por uma distração de Deus. Eles aparecem simplesmente para ver como nós nos comportamos diante deles. Então a gente precisa aprender isso. Às vezes você programa o seu dia de uma determinada maneira. Eu vou fazer tudo isso, isso, isso e aquilo outro. Aí de repente aparece um problema para você resolver, aparece outra situação. E aí você, o que eu vou fazer agora? E aí você começa... Não, simplesmente entenda isso. Esses contratempos eles aparecem para ver como você vai se comportar.
E todas as vezes que aparece alguma coisa que de alguma maneira, algum desafio, ou que mexe com a sua carne, ou que mexe com você, isso vai te ajudar a aperfeiçoar o teu caráter, vai ajudar você a aperfeiçoar aquilo que você está fazendo, né? Então Filipe estava ali diante de Jesus, João 6 para quem entrou depois, né? João 6, a Bíblia fala que Jesus estava com os discípulos, a multidão estava ali, e ele disse, Filipe, olhou para Filipe assim, o que é que a gente vai dar aí para esse povo? Olha a reação de Filipe: onde compraremos pão para estes comerem, né? Jesus, ele disse, né? Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então qualquer coisa que aconteça na sua vida, não perca a sua paz. Entenda que Deus, ele já sabe o que ele vai fazer. Agora, qual é o meu papel e o seu papel como cristão? É nós nos comportarmos diante daquilo, sabermos nos comportar. Tem gente que fica nervoso, aí já fica agitado, aí perde ali as estribeiras, aí fala o que não é para falar, age da maneira que não é para agir. Não, mas como é que pode? Eu sou de Deus, eu fazendo isso, acontece aquilo. Mas como é que eu vou lidar com situações? Como eu disse, eu repito novamente, contratempos aparecem, não por conta de uma distração de Deus, mas simplesmente para ver como nós nos comportamos diante deles, tá? Então a Bíblia fala, tem um versículo que eu gosto muito, lá de Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, tá? Eu não vou abrir aqui, mas se vocês quiserem depois anotar para ver, Eclesiastes 1,7, que diz o seguinte: todos os rios, né, vão para o mar, todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar ele não se enche. A Bíblia fala que todos os ribeiros eles descem para o mar, eles vão para o mar, contudo o mar ele não se enche. Então o que é que a gente aprende aqui? Que às vezes parece que tudo vem para você ao mesmo tempo, para você fazer, às vezes para você resolver, para você lidar. Agora não está em época muito de prova, de estudo, mas quando você está em época de estudo, às vezes parece que vem um bocado de coisa para você estudar, às vezes coisas da igreja e coisas que os seus pais pedem, coisas que alguém está precisando, e parece que vem tudo para você. Mas a Bíblia nos ensina a ser como um oceano. A Bíblia diz que todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar ele não se enche. Por mais que venham as coisas para a gente não pode se encher, perder a paciência, se chatear. A gente tem que entender que tudo isso que acontece na nossa vida já está no controle de Deus, já está no controle das mãos do Senhor. Então ele simplesmente ali fez aquilo para experimentar Filipe, porque ele bem já sabia o que ia fazer. Então quando acontecer uma coisa que você não sabe como lidar, você precisa confiar. É agora que eu preciso confiar em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí a Bíblia diz que Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome o quê? Tome um pouco. Então o que é que a gente vê aqui? Quando Jesus ele falou para Filipe que era para fazer, Filipe disse: olha, nem 200 dinheiro de pão, né, vai poder resolver, vai poder aí matar a fome dessa multidão. Perceba que quando ele foi desafiado, ele enxergou de maneira natural, de maneira material, aquilo para ser resolvido. E se a gente for olhar realmente desse ponto de vista, em cada situação que aparecer na nossa vida, a gente vai se desesperar. A gente vai simplesmente ali dizer que não dá, dizer que é complicado. O problema do cristão é que ele se esquece que ele tem Cristo com ele. E é isso que a gente não pode esquecer. Você tem Cristo com você, jovem. Eu tenho Cristo comigo. Nós temos Cristo com a gente. E é Cristo, né, conosco. E às vezes a gente se esquece disso. E quando os problemas aparecem, a gente acha que não dá para resolver. Ou você acha que tem demais, que vai estar um pouco complicado. Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu vou fazer para resolver isso? Mas o que
o que ele está nos mostrando aqui é que ele estava ali do lado de Filipe. Então, sempre que aparecer alguma coisa para você, lembre-se, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, né? A Bíblia fala. E não entre aqueles que nos atrapalham, né? O Senhor sempre está entre aqueles ali que nos ajudam. Então, ele diz aqui, né? E respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Então ele havia esquecido, apesar de ele ser de Jesus, ele havia esquecido que Jesus estava do lado dele. A gente não pode se esquecer quem está do nosso lado. Quem está do nosso lado é Jesus. Quem está do meu lado, quem está do seu lado, quem está do nosso lado é o Senhor Jesus. Então, por mais que o problema apareça, nunca diga que não dá para resolver. Às vezes tem jovem que tem a mania, né? Eu já vi isso muito, né? É comum. Aí a pessoa pede para fazer uma coisa, a pessoa já diz não, nem olha se realmente dá ou se não dá. Ela já tá ali cheia de coisa, tá meio apertada ali. Ao pai pede uma coisa, uma pessoa pede alguma coisa, ela já diz que não dá. Não, mas tem que entender, veja, por mais que existam coisas ou apareçam coisas para você fazer, você tem que entender quem tá ali do seu lado, quem está ali com você. Ora, o desafio parecia grande, é bastante grande para Filipe. Ora, como é que eu vou alimentar? Eu sou um discípulo de Jesus e me perguntar como é que eu vou dar para alimentar essa multidão? Nem com dinheiro, que eu tivesse 200 dinheiro, eu poderia alimentar essa multidão. Mas o que Filipe tinha que entender é quem estava com ele naquela situação. Então não olhe para a situação, olhe para quem está com você na situação. Não olhe para a situação, olhe para quem está com você na situação. Quem está com você na situação? Jesus. Quem é que está com você no seu dia a dia? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então foi por isso que ele simplesmente ali, Filipe, respondeu dessa maneira, meio desesperado, como às vezes você responde. Você tem que começar a olhar como é que você tem respondido às coisas. Se você não está respondendo aí meio desesperado, se você está respondendo meio desesperado às coisas, é porque você está olhando para a situação e está esquecendo de quem está na situação. Sempre lembre, eu estou na situação, mas Jesus está comigo nessa situação. Eu estou diante desse problema, mas Jesus está comigo diante desse problema. E aí, Filipe, por não perceber que Jesus estava ali do lado, já disse para ele: não tem como, é impossível, não tem como alimentar essa multidão. E aí foi onde ele se atrapalhou. Aí eu pergunto para você uma coisa. Às vezes um problema aparece, às vezes uma luta, uma dificuldade ela aparece na sua vida e você, em vez de você simplesmente se segurar um pouco para você saber como lidar com a situação, você acaba simplesmente ali já respondendo de pronto. Perceba que ele já pegou e respondeu. 200 dias depois ele nem parou para pensar, né? A Bíblia não fala não, ele refletiu. Tem aquela passagem que Jesus, quando joga uma mulher adúltera na frente dele, aí a Bíblia diz que Jesus passou um tempo escrevendo no chão enquanto o pessoal estava perguntando, falando para ele alguma coisa. E às vezes tem jovem que responde sem nem parar para pensar, já disse que não dá, já disse que não tem como. Às vezes você vai lá e não tem como, não parou nem para pensar. Jesus estava ali escrevendo na terra antes de responder. E às vezes é importante você escrever na terra antes de responder. Às vezes é importante eu escrever, né? Eu falo isso para vocês, falo para mim, né? Para todos nós. É importante a gente escrever na terra antes de responder. Às vezes você é o tipo de pessoa que já responde na lata. Eu lembro dessa passagem, não sei se você está lembrado, acho que vocês estão lembrados, né? A mulher adúltera, Jesus está ali na sinagoga e chegam com a mulher adúltera, que é Maria Madalena, joga nos pés de Jesus e aí diz: olha, ela foi pega no ato de adultério. E aí começa a fazer um bocado de perguntas, né, perguntando o que Jesus faria. E a Bíblia diz que Jesus escrevia no chão. E quando ele se levantou, ele deu a resposta certa. Eu acredito que se a gente passasse mais tempo escrevendo no chão, na areia, a gente saberia dar a resposta certa. É bom a gente entender isso. Às vezes você é o tipo de pessoa que já responde tudo na lata. A Bíblia diz, tem um versículo que eu gosto bastante, eu vou abrir aqui para ler com vocês, que está lá em Provérbios 15, versículo de número 28. Provérbios 15, versículo de número 28. E aí você se mete numa confusão, num problema sem necessidade, né?
Provérbios 15, 28. Diz: o coração do justo medita o que há de responder. Então veja que o coração do justo, ele medita no que há de responder. Tem jovem que não medita, ele já vai na lata, que nem Filipe. Jesus perguntou: dá para fazer isso? Não dá. Nem que eu tivesse 200 dinheiro eu conseguiria fazer. Então, se a gente passar mais tempo escrevendo no chão, a gente vai ter respostas certas, né? A gente vai errar menos na hora de falar. Perguntaram a Jesus, indagaram a Jesus, vocês podem ver isso em João 8, sobre a mulher adúltera, e Jesus, antes de responder, escrevia na terra. E quando ele se levantou, ele passou vergonha? Não, a Bíblia diz que ele respondeu de uma maneira que todo mundo se calou e todo mundo saiu. Ele respondeu da maneira certa, né? E quantas vezes a gente vai e fala: eita, não devia ter falado, eita, começou uma confusão, eita, começou um problema, eu podia ter me segurado, eu podia ter não dito isso, eu não poderia ter falado aquilo, daqui a pouco dentro de casa tá a maior bagunça, o maior problema, depois dentro do trabalho, na escola, e eita, não devia ter dito isso. Por quê? Porque às vezes a gente não tá pensando antes de responder. A gente tá que nem Filipe aqui em João 6. Jesus perguntou: o que a gente vai dar de comer para essa multidão? Filipe já disse: não dá não, nem 200 dinheiro a gente resolve isso aqui. Então, antes de responder, escreva no chão, tá? Guarde isso. Antes de responder, pense, medite. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu posso falar, deixa eu ver o que é que eu posso fazer, né? Deixa eu ver como é que eu posso lidar com essa situação. E aí você pensa direitinho, pede ajuda a Deus e vai lá e faz. Porque aí você vai evitar muito problema, né? Eu acho que um dos maiores problemas que nós criamos, né, é através da nossa boca, né? A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. Aquele que fizer uso dela comerá dos seus frutos, seja para o bem ou seja para o mal. Então, se você não saber dosar as palavras da sua boca, você sempre vai ter inimigos ao seu redor, você sempre vai ter problema, confusão, né? Por quê? Porque ali pela abundância das palavras ali da sua boca é o que você vai viver. Então, sempre antes de falar alguma coisa, escreva no chão. Jesus perguntou a Filipe, voltando para cá, né? Jesus perguntou a Filipe, Filipe já disse que não dava. Aí é o que acontece no versículo 8, né? Olha o que ele diz: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Então perceba que no exato momento que Filipe disse não, apareceu outro dizendo: ó, tem alguém aqui que tem um peixe, que tem pão aqui. E assim, mas o que é isso para tantos, né? Então perceba que a solução estava bem do lado de Filipe, e Filipe simplesmente poderia ter dito isso, né? Olha, mestre, tem aqui esse garoto, né? Ele simplesmente, porque ele respondeu, ele não viu. Então guarde isso no seu coração. Quem responde logo não vê, né? Ele simplesmente ali respondeu logo, não viu que tinha alguém do lado. Mas era pouco, né? Como ali o André ele disse, realmente era pouco, mas já era alguma coisa. E tem gente que está desprezando as pequenas coisas porque simplesmente ele fala logo. Quem fala logo não vê. A pessoa que responde logo é porque não analisou. Imagina agora, chega ali, eu tinha um professor que o pessoal lá na turma, né? Muita gente reprovava, ele era famoso em reprovar alunos, né? Engenharia, né? E aí o pessoal dizia que as notas deles a nota dele era em binário, né? Era 0 e 1. A pessoa entregava a prova, ele botava 0. Ele corrigia na hora, 0. Aí entregava 1. E o pessoal tinha esse costume. Mas via que o professor nem olhava direito, ele já achava que o aluno não tinha acertado. Que coisa meio maluca aí, né? Mas bem, ele simplesmente era o tipo que se ele respondia logo é porque ele não via, não tinha como ver, né? Ali analisar a prova realmente, simplesmente já ia querendo, gostava de reprovar os alunos. Então realmente é isso. Quem fala logo, quem responde logo é porque não vê, né? E aí foi o que aconteceu. Aí a Bíblia fala aqui que simplesmente a solução estava ali bem do lado. Às vezes você está complicando demais as coisas, tá?
às vezes você pode resolver alguma coisa dentro da sua casa, sua família. Ah, mas eu quero desse jeito. Mas às vezes a solução tá num pão e tá num peixe. Às vezes você tá querendo do jeito que você tá pensando, mas eu queria assim, queria daquele jeito. Você não sabe que com um pouco Jesus pode fazer muito mais. Às vezes a gente é muito complicado, irmãos. Às vezes a gente tá passando por problema, por luta, ou tá se aperreando, porque a gente mesmo complica a coisa. Ora, ele estava procurando 200 dinheiro, estava procurando como é que ia comprar, como ia fazer, mas do lado dele tinha um pãozinho, tinha ali um rapaz, né, com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Então a gente tem que ter o cuidado para ver se a gente simplesmente não está sofrendo, porque simplesmente a gente está complicando. Às vezes tem uma coisa mais simples que vai dar sim para você, que com certeza vai dar para você resolver aquela situação. Claro, com a ajuda de Deus, tudo é com a ajuda dele. Se ele não multiplicasse ali, não ia resolver nada. Mas às vezes a coisa simples vai te dar muito mais paz do que você ir ali. Imagina ele correr atrás de pessoas para juntar dinheiro para poder comprar, quando a solução de tudo aquilo estava em Jesus. Então veja, não se aborreça pelo que você não tem. Tem jovem que se aborrece pelo que ele não tem. Ele olha ali o outro, poxa, eu queria ter uma camisa daquele jeito. Eu queria ter um sapato desse. Eu queria ter um tênis, um relógio, um iPhone, né? Eu queria ter isso. Veja, se você começar a aprender a levar o que você tem para Deus, você vai ver que Deus ele sempre vai procurar produzir ali o melhor, que dá satisfação naquilo que você tem, que foi o que aconteceu aqui. Então, às vezes você sempre está buscando coisas maiores, quando na verdade em coisas menores Deus pode fazer muito melhor. Deus pode fazer muito mais por você, Deus pode fazer muito mais por a gente. Então, mas eu queria desse jeito. Mas às vezes a simplicidade ela traz uma paz que às vezes ali o excesso não traz. O excesso às vezes só traz dor de cabeça, só traz problemas. Se aperreia o seu pai, a sua mãe, porque quer que compre isso, porque quer que tenha aquilo. Não, é porque quero isso, tal. E talvez se você tivesse com menos, né, ali talvez ali orasse e apresentasse a Deus o que você tem, Deus te daria muito mais alegria do que o que você tem agora, porque a insatisfação de espírito, né, ela é pior do que qualquer outra coisa. A insatisfação da sua alma, ela é pior do que qualquer coisa. Veja, eu já vi gente que tem dinheiro, eu já vi gente que tem tudo na vida e ali deprimido, triste, aborrecido, chateado, né? Então às vezes você acha que nas coisas materiais é que está a sua alegria, quando na verdade não é, ou no que você tem. A alegria principal ela está em você ter Jesus na sua vida. Jesus ele vivia uma vida simples ali com os discípulos. Não estou dizendo que você não possa ter, claro que Deus quer te dar o melhor. Se você puder ter o melhor aparelho de telefone, o melhor iPhone, melhor roupa, glória a Deus, que seja, mas que isso não seja um motivo de insatisfação para você. Porque uma vez que você não tem, você ainda está insatisfeito por dentro, aí piora as coisas, tá? E aí Jesus ele estava ali do lado dele, André viu que tinha um rapaz, e aí a Bíblia diz, está aqui um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele disse, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, quando eles disseram que tinha aquilo ali, ele disse, olha, manda todo mundo se assentar, né? Ali, para eles terem uma dimensão. Porque ali um junto ali do outro, um em pé, ninguém ia conseguir ver nada. Aí manda todo mundo se assentar. Às vezes tem coisas na sua vida que você tem que mandar se assentar. Às vezes está muito desorganizado. A sua vida está uma bagunça. E tem hora que você tem que parar. Porque imagina agora, né? Não sei se vocês já enfrentaram ali, você vai. Antigamente tinha aquele vem, né? O pessoal, mas hoje ainda tem, né? Mas antigamente era mais cheio. Aí você vai olhar ali, ó, ou numa fila de um banco, vai pagar alguma coisa. Tem muita gente, você não consegue ter uma dimensão de quantas pessoas tem ali, ou num evento. Mas quando todo mundo se senta, você percebe, ó, tem uma cadeira vaga ali, por exemplo, num evento. Tem ali espaço ali para mais 2 pessoas. Mas enquanto todo mundo está em pé, você não consegue ter uma visão real de como está a situação. Então a mesma coisa, às vezes tem momentos que você tem que assentar as coisas na sua vida, para você poder ver como você vai lidar com aquilo. Às vezes você está cheio de coisas e diz, mas eu não consigo, mas eu não, como é que é a minha vida?
tem hora que você tem que parar um pouquinho para poder ver como é que você está vendo, como é que está lidando, como é que está a sua casa, como é que está a sua vida espiritual. Tem gente que diz, mas eu não tenho tempo de orar. Pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo outro. Eu pergunto a você, será que realmente você não consegue? Ou é porque está faltando você mandar se assentar? Quando você mandar a multidão se assentar, você vai ver, eita, ó, tem um lugarzinho ali no meio. Olha aqui, eu posso aqui ajudar os meus pais aqui. Eita, olha, tem um lugarzinho ali, ó. Eu também posso ali tirar tempo para poder ajudar essa pessoa, esse meu amigo que está sofrendo, está passando por uma luta. Eita, olha aqui, eu tenho um tempo sim, ó, de poder ir ali cumprir a minha escala de obreiro, né? Para você é obreiro, trabalha na obra. Olha aqui, eu dizendo que não tinha dizendo que não tinha tempo para ir para a igreja. Olha aqui, eu tenho tempo. Então, quando você manda se assentar, você consegue ter uma visão real de como realmente as coisas estão. E às vezes é bom você fazer isso, você parar ali um pouquinho, fazer um horário, né, com seus horários, escrever, botar ali, fazer uma agenda, né, ali um calendário, pronto, aqui eu vou estudar, aqui eu vou fazer isso, esse dia eu vou separar para ir para a igreja, porque enquanto tá bagunçado, você não acha nada, né? É incrível, mas se a casa estiver toda bagunçada, se a casa estiver toda bagunçada, você vai procurar uma caneta aqui, ó, uma caneta Bic dessa aqui, ó, bem simples. Você vai procurar uma caneta dessa e você não acha, né? Por quê? Porque simplesmente, às vezes você não acha o seu celular. Você tem que pedir para outra pessoa ligar para o seu celular para você achar o celular, né? Por quê? Porque tá tudo bagunçado. A mesma coisa, você não vai achar tempo, você não vai achar tempo para aquelas coisas que você tem que fazer se você não parar e mandar o quê? Se assentar. Às vezes está a maior confusão. Pera aí, tem que parar um pouquinho. Tem que parar ali um pouquinho. A Bíblia diz que ele mandou se assentar. E quando ele mandou se assentar, Jesus viu realmente que tinha 5 mil pessoas. Ele disse, agora eu sei como é que eu vou distribuir isso, agora eu sei como eu vou fazer. Às vezes está a maior papelada lá e você não sabe como você vai fazer. Mas por que eu não sei, pastor? Como é que eu vou fazer? Porque simplesmente você não parou para se organizar. E aí você está dizendo que não dá. É por isso que tem que parar de dizer que não dá. Tem que primeiro olhar, como eu disse, né? Quem responde logo é porque não vê. Filipe respondeu logo porque não o quê? Filipe respondeu logo porque não, simplesmente porque não viu. Porque se ele tivesse visto ali, ele tinha olhado, opa, eu posso fazer de outro jeito, eu posso fazer de outra maneira, né? Então, guardem isso aí, né? Aí a Bíblia diz que ele mandou se assentar e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes quando eles queriam. Igualmente os peixes quanto eles queriam. Então aqui eu quero chamar aqui a atenção de vocês. É que às vezes você senta, talvez você é o tipo de pessoa que senta, mas não entrega a Jesus primeiro. Os discípulos eles entregaram os peixes e os pães a Jesus. E aí Jesus devolveu para eles e eles distribuíram de maneira satisfatória. Entenda, enquanto aquilo que você faz não passa primeiro por Jesus, você nunca vai conseguir distribuir de maneira satisfatória para a sua vida e para a vida das outras pessoas. Perceba que a ordem foi, eles tinham os pães, eles tinham os peixes, eles entregaram a Jesus. Aí Jesus foi, devolveu para eles e eles distribuíram. Então veja, nunca vai partir de você, tudo vai partir dele. Tudo parte de Jesus. Se você comparar para você se organizar para fazer, mas sem colocar Jesus primeiro, sem orar a Deus, sem pedir a Deus, você nunca vai distribuir aquilo que você faz de uma maneira satisfatória. Ai, pastor, poxa, eu me organizei, dá uma bagunça aqui, pastor, não deu foi nada e não sei o que. Por quê? Porque às vezes está faltando você passar por ele. Apresenta os teus planos a Deus. A palavra de Deus fala sobre isso, de nós apresentarmos os nossos planos ao Senhor. A Bíblia diz no livro de Provérbios, né? Provérbios 3. Deixa eu ler aqui para vocês. Provérbios 3, versículo 1.
Versículo de número 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, te apoies no teu próprio entendimento. Porque eu já sei fazer, eu já tenho um modelo aqui, né? Aquele copiar, colou, pegar um modelo de fulano, vou fazer para mim, não dá certo. Fulano, como foi que tu estudou para passar no vestibular? Fulano, como foi que tu fez para poder conseguir isso? Não, veja, não é que você não possa pegar a ideia de alguém, mas o plano de uma pessoa não vai se encaixar no seu plano. Cada um tem o seu plano. E aí a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, ou seja, reconheça Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, em tudo você vê o Senhor, em tudo você precisa colocar o Senhor, você vai ver que você vai sim conseguir organizar de maneira satisfatória aquilo que você faz. Perceba que ele diz aqui, né? E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus entregou para os discípulos, e os discípulos a multidão, igualmente, tanto quanto eles queriam, não faltou nada. Quando passa por Jesus, as coisas não faltam. Quando você simplesmente pula a ordem das coisas e diz eu vou fazer, ou sai de casa, às vezes sai de casa, não ora, não separa tempo, veja, acorda mais cedo para orar. Por exemplo, se você vai sair, se você costuma acordar ali às 6 horas para poder ir para as suas atividades, quando voltar, né? Creio que em breve, diga amém. Voltar às atividades, você acorda mais cedo, uns 30 minutos, você vai começando ali a orar, vai começando a separar o seu tempo para Deus. Você vai ver que você vai conseguir distribuir as suas coisas no seu dia de maneira satisfatória, né? A Bíblia fala que sempre foi a ordem. Eles entregaram a Jesus, Jesus entregou a eles. Parecia até ilógico. Ora, se já está com a gente, por que a gente não distribui? Porque o agente multiplicador, quem multiplica é Jesus. Quem faz o que você não pode fazer é Jesus. É por isso que você tem que passar por ele, que parece até algo ilógico. Ora, se eu já estou com pão e com peixe, os discípulos, por que a gente já não entrega? Porque se não passar por ele, não resolve. Então você pode ter o que você pode saber o que você pode saber o que for, né? Você pode estar com o pão e né, com a faca e o queijo na mão, não, mas é com o pão e o peixe na mão. Mas se não passar por Jesus, você não vai conseguir fazer direito. Você não vai conseguir fazer bem. Então começa a colocar o teu dia diante do Senhor. Começa a partir de hoje a separar tempo para Deus. E você vai ver que se você... mas é ilógico, pastor. Porque veja, se for passar pela razão, né? Se você for para ver pela lógica. Ora, se eu já não estou tendo tempo para fazer as coisas, aí eu vou separar tempo para ir para a igreja. Aí eu vou separar tempo para orar. Eu vou separar tempo para ler a Bíblia. Parece algo ilógico, mas quando você passa para Jesus, você consegue resolver isso de maneira, o seu tempo ele multiplica. É o que acontece, veja, parecia ilógico. Como é que os discípulos, ora, eu já estou com pão e com peixe, por que eu vou entregar a Jesus para Jesus entregar para a gente? Para a gente entregar para a multidão? Porque simplesmente o milagre ele só acontece por meio de Jesus. Para a coisa acontecer na sua vida, você precisa aprender a passar a sua vida, as suas decisões, aquilo que você faz por Ele. Mas pastor, como é que eu vou fazer para ir para a igreja? Entenda, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por mais que pareça ilógico, se eu estou sem tempo, eu vou separar tempo para Deus, faça isso. Porque é Ele que vai multiplicar aquilo que você não pode multiplicar. É Ele que vai te ajudar naquilo que você não pode fazer. Porque os discípulos, na verdade, podiam fazer muitas coisas, mas multiplicar o poder do milagre, do impossível, né, da satisfação estava em Jesus. Eu não sei se você já experimentou fazer muita coisa. Eu não sei se você já experimentou fazer muita coisa e no final você percebe que não deu, né? E você percebe que no final você ficou insatisfeito, poxa, deu tudo errado. Mas quando você coloca Jesus, ele procura fazer as coisas que fiquem de maneira satisfatória, que foi o que aconteceu aqui, tá? Então eles estavam com, eu já tenho o pão e o peixe na mão, eu vou levar direto, pastor.
vou fazer direto. Não, eu tenho o pão e o peixe na mão, mas primeiro vai para Jesus, depois volta para mim, depois volta para mim e para as outras pessoas, né? Então, sempre aprenda a levar tudo que é seu ao Senhor. Mas é meu, né? Tem gente que joga que diz, é meu, eu faço o que eu quero, a vida ela é minha. Mas se você levar a sua vida para Jesus, quando Ele te devolve uma vida com satisfação. E você vai conseguir fazer até o que você nunca conseguiu fazer. Tem jovem que diz assim, a vida é minha, né? Diz para os pais, né? Diz para não vou para a igreja, não vou fazer isso, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. O jovem diz, mas veja, enquanto a sua vida se concentrar sempre em você, você nunca vai estar alegre. Mas quando você aprender a entregar a sua vida a Jesus, você vai ver que Ele vai te dar uma alegria e uma satisfação imensa para a sua vida. Vai te dar uma alegria, uma satisfação muito maior do que você possa imaginar. Eu digo a você, enquanto você concentra a sua vida em só você, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado. A Bíblia diz, em vão edifica o homem a casa, se o Senhor não edificar. Em vão edifica o homem a casa, se o Senhor não edificar. Imagina os discípulos sozinhos ali. Eita, vamos partir aqui mais um pedaço, mais um, ia dar, e eles iam trabalhar, ia distribuir, ia faltar, ia ter confusão, ia ter problema. Mas quando eles passaram para Jesus, eles fizeram de uma maneira formidável, de maneira que todo mundo pegou o que queria, todos se satisfizeram, todos ficaram alegres e todos depois puderam descansar, que eu creio que eles estavam bem cansados, né? Então, enquanto você tenta fazer as coisas do seu jeito, você não vai encontrar alegria. Aprenda a passar a sua vida por Jesus. Aprenda a entregar a sua vida a Jesus. Quando você entregar o que você tem, a sua vida, tudo que você tem a Ele, você vai ver que quando vem dele, vem com tudo que você precisa. E você vai dizer, poxa, realmente valeu a pena eu ter separado esse tempo para orar. Valeu a pena eu ter separado esse tempo para falar com Deus, para ler a Bíblia, para ler um livro. Leia um livro, gente. Tem que ler livro. É muito bom você ler, você cresce em conhecimento. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Tem gente que é assim, ele pega um livro, aí lê umas páginas, aí daqui a pouco ele vai ler outro livro, e aí vai ler, daqui a pouco vai ler outro livro e não conclui nada, e daqui a pouco fica um vazio. Não, veja, você tem que aprender a pegar a palavra, né, e você ler. Pegar a palavra e um livro bom e você terminar de fazer. Aprenda a passar a sua vida pelo Senhor. Não adianta. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Tem muita gente que se esforça, se mata e não tem resultado. Eu sei que às vezes a pessoa vai fazer a pessoa diz, mas eu vou fazer vestibular esse ano, eu tenho que estudar para o concurso. Mas eu digo para vocês, se você separar tempo para Deus, Deus vai te ajudar a você fazer o que você não pode fazer. Eu me lembro quando eu passei no concurso público, né, que eu queria, eu me lembro que foi no momento que eu estava mais envolvido com a obra. Foi nos momentos que eu estava ali mais, sempre na igreja, fazendo as coisas, estudava. Mas Deus ele me deu uma capacidade muito maior quando eu coloquei como prioridade viver a minha vida para Deus, tá? Então, repito, parece ilógico. Se o pão já está comigo e o peixe já está comigo, por que eu vou levar? Por que eu vou levar para Jesus? Eu mesmo que entrego. Não. A sua lógica não é a lógica de Deus. Tudo que passar por Jesus vai voltar com satisfação. Tudo aquilo que você levar por Ele volta com satisfação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Jesus Cristo está tudo que eu e você precisamos. Em Jesus Cristo, a suficiência de Cristo. Tudo que eu e você precisa é de Jesus. Tudo que nós precisamos está no Senhor. Se a gente aprender a passar tudo na nossa vida por Ele. Mas é ilógico, tu tá com pouco tempo, tu vai para a igreja, tu tá com pouco tempo, tu vai fazer a obra, tu tá com pouco tempo, mas tu vai dormir tarde, tá cansado, tu vai ainda orar.
veja, entenda, a matemática é essa. Se você jogar tudo pro lado da equação do Senhor, vai voltar, olha, com muito mais força para você. Olha, você vai ver que o resultado deu certo, né? Ali é que nem na conta, né? Você está ali fazendo um cálculo lá, se você não jogar as incógnitas pro lado de lá e deixar os números do lado de cá, você não vai terminar de resolver, né? Então você tem que joga pro Senhor, você vai ver que tudo vai dar certo, né? O resultado só vai aparecer quando você levar tudo pro lado do Senhor, e aí você vai ter ali o resultado que você quer, tá? Coloque isso no seu coração, tá? E aí a Bíblia diz, né? Ele diz e Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu, deu aos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente que também os peixes, quanto eles queriam. E aí o versículo 12: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Então perceba aqui que Jesus, quando todos estavam saciados, ele mandou recolher. Tem gente que a pessoa está comendo ainda na mesa, tem garçom que você vai num restaurante, às vezes dentro de casa, não sei, você está ali comendo, a pessoa nem terminou de comer, eu já vou recolher. Veja que Jesus é que ele nos dá uma dica aqui, né? Ele só mandou recolher a comida quando todo mundo estava o quê? Estava satisfeito, né? E Jesus ele esperou. Jesus ele esperou ali a todos ali se satisfazerem, e aí ele pediu para os discípulos ali recolherem, né? Então o Senhor ele sabe exatamente, quando você vai estar satisfeito e quando você não vai estar. Então perceba que o Senhor Jesus é como se ele estivesse medindo ali o nível na verdade, de satisfação ali das pessoas que estavam ali sentadas, né? Que estavam ali se alimentando. A Bíblia diz que Jesus quando viu que todos estavam satisfeitos, ele mandou recolher, né? Então, pastor, mas será que Deus sabe realmente o que eu quero? Ele sabe. Ele sabe realmente o que vai te satisfazer. Ele sabe realmente, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Cada desejo que você tem no seu coração, não sei acerca de que área da sua vida, seja espiritual, sentimental, financeiro, família, Deus sabe exatamente o desejo do seu coração. O Senhor ele sabe exatamente os desejos do seu coração. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando ele percebeu que todo mundo estava satisfeito, então ele foi lá e mandou o quê? Ele foi lá e mandou recolher, tá? Então o Senhor sabe exatamente, né, a hora certa de recolher. Ele sabe exatamente quando a pessoa ela já está ali bem satisfeita, né? Já está bem ali satisfeita com aquilo que foi dado para ela, tá bom? Então guarde isso no seu coração. Pastor, e se Deus tirar antes do tempo? E se eu perder? Não. Veja, Jesus, o que vem dele ali, aquilo que ele vem dele, ele dá para te satisfazer. Que foi ali o que o Senhor ele fez com os discípulos. E aí ele deu uma dica, né? Recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido, né? Então perceba que sobrou, né? E aí o Senhor mandou desperdiçar? Não, a Bíblia fala que ele simplesmente ali mandou que eles guardassem, né, para que aquilo ali não se estragasse. Ou seja, o Senhor Jesus ele não aprova que as coisas se estraguem, né? O Senhor não quer isso pra gente. Então guarda essa palavra, tá? Que Deus colocou no meu coração. Muita gente aqui entrou, deixa eu ver aqui. É tanta gente aqui. Já falei alguns, olha aí, a Amanda, a Vitória, né? Temos que entregar tudo na mão de Deus. A Luana, glória a Deus. A Luana também. A Valquíria, o Lucas, né? O pessoal entrando. Muita gente aqui, né? Rosália. Bem, então, o que a gente aguarda aqui nessa palavra? Que havia um contratempo que apareceu para Filipe resolver.
Mas Jesus já sabia desse contratempo. Se no teu dia aparecer contratempo, não fique, Deus, o que está acontecendo? Não, porque Deus já sabe o que Ele vai fazer. Os contratempos não aparecem na nossa vida, como eu disse, por uma distração de Deus. Os contratempos aparecem na nossa vida para formar o nosso caráter, para que nós possamos ali criar, ter paciência, né, para que nós possamos colocar como prioridade ajudar uma pessoa e não simplesmente pensar só na gente, né? Então, os contratempos, as coisas que aparecem no nosso dia a dia, não é por conta de uma distração de Deus, que Deus se distraiu e aquilo aconteceu. Não, tudo está no controle dele. Os contratempos aparecem para aperfeiçoar o nosso caráter, para que nós possamos ter oportunidades de dar fruto, né? Guarde isso, né? E aí também comentando, né? Não seja o tipo de pessoa que responde logo, né? Escreva na areia antes de responder, né? Ali ele simplesmente respondeu logo. Filipe disse: não dá não, porque ele não parou para olhar, né? Já Jesus não, Jesus escrevia no chão enquanto indagavam a ele. Quando ele se levantou, ele respondeu certo, né? Então sempre escreva no chão antes de responder. Não seja o tipo de pessoa que já responde: não dá, é difícil, é complicado. Não, né? O justo, como eu disse, né? Ele medita no que há de responder, ele medita ali naquilo que ele há de falar, né? Naquilo que ele vai falar. E aí a resposta estava bem do lado, que tinha ali André, né? O pessoal lá. E aí André disse: tem um menininho ali e tal, e ali com aquilo ali eles resolveram, né? Às vezes você sempre está invejando dos outros, fala: meu Deus, como que eu vou comprar, como que eu tenho que ter isso, que eu tenho que ter aquilo outro. E às vezes a alegria, a satisfação está em 5 pães e 2 peixes, né? Às vezes a pessoa que ela fica olhando muito para frente, ela esquece de viver o presente. Tem gente que é assim, ela sempre fica olhando demais para a vida dos outros, para o lado, para frente, para o futuro, o tempo todo, e ela esquece de viver o presente. Que ali simplesmente eles não viu que ali do lado tinha os 5 pães e 2 peixinhos, né? Então às vezes nas coisas simples está ali a sua satisfação, e você está ali sempre olhando. Não é que Deus não queira te dar, eu repito, Jesus quer te dar sempre o melhor, mas não despreze aquilo que você tem. Jesus deu para eles poucos pães e poucos peixes? Não, Jesus deu muito, mas foi quando eles aprenderam a ver os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Jesus ele quer te dar muito, quer, mas é quando você aprender a valorizar aquilo que você tem. Às vezes o jovem ele quer ter um iPhone, mas o celular dele ele joga em qualquer canto, deixa o celular cair de qualquer jeito, né? Às vezes ele quer estudar num colégio melhor, mas o colégio que ele está agora ele não assiste às aulas, né? Não tira nota boa, não faz as coisas que é para fazer. Às vezes ele quer ali simplesmente ter algo novo, mas o que ele tem dentro de casa ele não cuida. Então perceba, né, que Jesus ele deu muitos pães e deu muitos peixes para eles, deu sim, mas foi quando eles aprenderam a ver os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus quer te dar mais, ele quer te dar mais, mas é quando você começar a valorizar os 5 pães e os 2 peixes. É quando você começar a valorizar aquilo que você tem. Veja, Deus não impede que você almeje coisas maiores, mas Deus não quer que você despreze aquilo que você tem. Tem gente que sempre está desprezando a família que tem, desprezando o lugar que mora, desprezando o lugar que estuda, desprezando a roupa que tem, e sempre querendo outra coisa, e nunca tem. Por quê? Porque enquanto você não vê os 5 pães e os 2 peixes, você nunca vai ter mais. Então, se Jesus quer me dar mais, quer me dar mais. Ele quer dar abundância de multiplicar os meus pães, quer multiplicar os meus peixes, quer. Mas primeiro eu preciso dar valor aos 5 pães e 2 peixinhos que eu tenho, né? Não murmurar, não reclamar. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Tem gente que tudo murmura, tudo reclama, tudo para ele tá ruim. Você faz o que você se esforça, você corre para lá, faz para aquilo outro, mas tá ruim, não tá bom. Eu queria que fosse daquele jeito. E aí a pessoa nunca cresce, porque é a gratidão, né? É a gratidão a Deus que abençoa as coisas, quando você agradece a Deus. E ali eles simplesmente viram. Quando eles viram 5 pães e 2 peixes, aí as coisas começaram a mudar para eles. E aí o ponto que eu também comentei foi justamente que eles já tinham os 5 pães e os 2 peixes nas mãos, né? Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos já distribuir para a multidão. Por que eu vou levar para Jesus entregar para a gente levar para a multidão, né? Por que eu vou fazer isso? Mas aí onde é que tá as coisas de Deus, né?
parecia lógico. Ah, meu Deus, pastor, eu tô cheio de coisa, eu vou ainda orar para poder, ainda vou tirar tempo para ler a Bíblia, mas é aí que está o segredo. Ele sempre passe tudo por Jesus e você vai ver que ele vai sempre te devolver tudo de maneira satisfatória. Eles levaram para Jesus, tudo na nossa vida tem que passar por ele. As pessoas do mundo vão dizer que você é besta ao estar indo para a igreja, que você deveria estar aproveitando a vida, mas você sabe, se eu levo para Jesus, Jesus vai me devolver da maneira que eu preciso. A gente sempre leva para ele, ele vai lá, faz, ajeita e ele entrega da gente da maneira que a gente precisa. Então nunca perca de tempo você ir para Deus, você ir para o Senhor, tá? Então foi essa palavra que Deus aí colocou no meu coração. Eu espero que Deus ele possa aí ter falado ao coração de vocês. Todo sábado, né, eu tenho feito essa live às 18 horas. Eu espero que, né, que essa, como eu posso dizer, que essa quarentena, né, passe logo, né? Que essa quarentena passe logo. Essa é a alegria, acho que também é de vocês, né? Todo mundo está querendo que passe. E aí eu quero ver todos vocês lá, né, no culto da juventude. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero lembrar vocês, na verdade, não sei se vocês viram, né, mas eu fui convidado para fazer uma participação no Papo Reto de lá da Igreja de Prazeres, né? Vai ser na quinta-feira. Terça-feira, 8 horas da noite, tá? Aí se é papo reto, é dos meninos, né? Se quiser participar, vai ser uma bênção. Todos estão convidados. A gente vai falar sobre maturidade, né? Falar um pouquinho sobre maturidade, principalmente a maturidade cristã, que é algo que é preciso antes de qualquer outra coisa, né? Nós como cristãos precisamos desenvolver o nosso caráter, né? O nosso caráter cristão. Aí tá aí o convite para vocês, tá? Eu peço que vocês sempre estejam buscando, orando a Deus, falando com Deus. Procurem um bom livro para ler, tá? Vai ser uma bênção. Procurem um bom livro para ler. Eu tenho certeza que Jesus vai aí falar ao coração de vocês à medida que vocês começarem a passar tempo com ele, né? Jesus, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma, né? Aí eu disse: pastor, estou um pouco cansado, né? Pronto, o que você precisa é do Senhor, tá certo? E agora eu queria, né, antes de me despedir aí da live, fazer uma oração por vocês, tá? Geralmente a gente termina a live só com a palavra, mas eu queria fazer uma oração por todos vocês. Talvez vocês não tenham levado tudo para Jesus, vocês têm feito, talvez você tenha dito: pastor, realmente eu não tenho levado tudo para Jesus, tudo eu tenho simplesmente ali feito as coisas da minha maneira, do meu jeito. Não, leva para Jesus, tá bom? Leva para Jesus, tá certo? Que você vai ver que aquilo que você precisa, ele vai te dar, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos agora, Pai, porque sabemos que tudo que nós precisamos está no Senhor. Pai, os discípulos ali, eles levaram, meu Deus, para Ti, Pai, os pães, eles poderiam ter distribuído, ter feito do jeito dele, mas quantas vezes a gente já se queimou, já se embaralhou, se estressou, simplesmente porque a gente disse: a gente já tem o pão, já tem o peixe, então eu vou lá e vou fazer. A gente acha que do nosso jeito é o jeito que dá certo, mas tudo precisa passar pelo Senhor, Pai. Que a partir de hoje, Pai, venhamos aprender, meu Deus, a levar tudo por Ti, a passar, meu Deus, tudo pelo Senhor, meu Deus, a passar tudo pela Tua presença, Pai. Pai, a sempre, Senhor, levar a nossa vida diante do Senhor, Pai, porque ela vai voltar cheio de vida, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que aquele que medita na Tua palavra de dia e de noite será como árvore, meu Deus, plantada junto a ribeiros de água, Deus, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja as folhas não caem, Pai. Pai, é passando o tempo na Tua presença que as nossas folhas vão ser sempre verdes. É passando tempos com Jesus, com o Senhor, Pai, que nossas folhas, Senhor, nunca vão faltar frutos, Pai. Que sempre vamos ser pessoas, meu Deus, pessoas firmes e fortes, Pai. E é isso que nós queremos, Pai. Queremos mais de Jesus na nossa vida, queremos mais do Teu caráter, Pai. Queremos mais da Tua presença.
força. Pai, queremos mais, Pai, da Tua vida dentro de nós, Pai. Queremos ter o Teu respirar conosco. Pai, queremos, Pai, ter a Tua alegria, Deus, dentro de nós, Pai. Queremos, Pai, aprender com o Senhor, Pai. Falhamos, Pai, erramos, Pai, porque somos humanos, Pai. Mas sabemos que temos um Deus, tem um Deus que trabalha, que começou uma boa obra e que é fiel para terminar. Pai, por isso, Pai, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pai, ajuda, Senhor, a cada um que está assistindo essa live a priorizar a Ti, Senhor, a colocar o Senhor acima de tudo, meu Deus, a colocar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Queremos colocar, Senhor, tudo diante de Ti para a glória do Senhor. Eu creio, Senhor, que essa pessoa está tendo um refrigério agora na alma dela. Pai, eu creio que o Senhor está curando quem está doente, que o Senhor está trazendo a força àquele que está cansado. Pai, que o Senhor, meu Deus, está fazendo ele ver, meu Deus, aquilo que ele ainda não viu. Pai, que todos, meu Deus, possam achar em Ti aquilo que só em Ti há. Pai, que é a satisfação, meu Deus, e a satisfação em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que eu receba aí essa oração, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu creio que Jesus, ele falou sim. Guarda isso aí, tá? Leva tudo para ele. Mas, pastor, não é meu ilógico, pastor, estou cansado. Leva tudo, passa tudo por ele, porque só quem multiplica é ele. Só quem faz o que você não pode fazer é ele. E essa ideia de que saber que aquilo que a gente não faz, ele pode fazer, que tudo vem dele, que tudo começa nele, que se você entregar a ele, tudo vai dar certo. Poxa, essa alegria tem que encher o teu coração. Isso tem que te satisfazer de uma maneira de dizer, poxa, valeu a pena, tá? Valeu a pena passar tempo com ele. Tudo é uma questão de disciplina. No início você começa, você tem que ter uma disciplina. Enquanto você não tem uma disciplina, nada dá certo. Você começa com aquela disciplina, depois daqui a pouco você vai ver, poxa, é bom isso aqui. E você vai estar ali vendo que realmente você fez a melhor escolha. Não seja enganado pelos seus olhos, não seja enganado pelos outros, não seja enganado pelo que você acha. Simplesmente mergulhe na palavra, se entregue a Jesus, viva para Ele, porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas, tá? Uma boa noite a todos vocês, que Deus abençoe, tá? Um tchau, tchau aí a todos. Olha aí o pessoal aí comentando. Fico feliz. Olha, não dá para comentar todos os comentários que estão aqui, né? Também não dá para falar o nome de todo mundo, mas pode ter certeza que eu estou vendo o nome de todo mundo, Deus também. E eu me alegro muito de ver cada um de vocês aqui, né? A Carol, o Igor, todo mundo aqui. Eu fico muito alegre de ver todos vocês aí participando, e todos vocês participando aí dessa live, tá bom? Então, terça-feira, 8 horas, tá? No Papo Reto lá da Igreja de Prazeres, tá? Eu convido todos vocês, né? O pessoal, os meninos, né? Principalmente, na verdade. E próximo sábado, às 18 horas, aqui a gente novamente, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço no coração e até mais.